Então, nesse bloco, como eu comentei, nós vamos continuar falando de HTTP. E no HTTP, nós vamos falar um pouquinho do HTTP versão 1.1, né, que foi hoje é o padrão mais utilizado de HTTP, e foi uma evolução com relação ao padrão original HTTP. Nós vamos ver por quê. Primeira das evoluções, no HTTP 1.1, você pode usar a transferência de arquivos em fragmentos com streaming e compressão. Então aí você já tem uma facilidade, né, para diminuir o overhead de tráfego na rede. Uma outra característica interessante é o byte serving. O que é o byte serving? É enviar só a parte do documento que o cliente solicita. Ele pode pedir só um pedaço da página web, né? E isso diminui também o tráfego de rede, dá uma flexibilidade maior para o cliente. Mas as duas maiores melhorias feitas pelo HTTP 1.1 em relação ao HTTP 1.0 é o Keep Alive e o Pipeline. São conceitos complementares. Por quê? Keep Alive é o seguinte: conexão persistente, pessoal. Em vez de ele fazer várias conexões HTTP diferentes, né, isso causa overhead no servidor, ele vai fazer uma conexão TCP só e fazer várias conexões HTTP dentro dela, da mesma conexão TCP. Por quê? Você vai ter uma conexão TCP só para o seu servidor cuidar, para o seu servidor responder. Então ele manda os vários requests HTTP dentro dessa mesma conexão. Então você tem menos overhead, menos congestionamento e menor latência também no seu servidor. Ok? Com esse conceito de Keep Alive, você tem aí o pipeline. O que é o pipeline? Você pode fazer um request que é assíncrono. Como assim? Você pode fazer vários pedidos sem aguardar a resposta pelos pedidos anteriores que você já tinha feito. Então você tem um aumento de velocidade muito grande e redução de carga na rede, da mesma forma com o Keep Alive, né? Ele usa o conceito do Keep Alive com uma conexão TCP só, mas ele não aguarda as respostas de cada pedido para fazer o próximo pedido. Então você ganha em agilidade e ainda assim diminui o congestionamento e o overhead na sua rede. Legal? Tá, mas e aí? Quando o HTTP, né, quando as páginas web começaram, era basicamente texto, né, com algumas imagens apresentadas e tal, e se percebeu a necessidade que algumas páginas fossem criadas dinamicamente conforme as opções selecionadas pelo usuário. Para isso, surgiu o CGI, que é o Common Gateway Interface, né? Basicamente é o seguinte: você manda as informações e solicita ao servidor que ele execute um programa no lado do servidor. Com isso, você consegue criar as páginas dinâmicas. Você tem várias aplicações possíveis para CGI, né? Resultado em site de busca é uma delas, né? O que acontece? Quando você acessa um Google da vida, né, você manda os seus parâmetros de busca lá para o servidor, a base de dados fica lá no servidor, ele executa a pesquisa lá e te devolve, tá? Isso é um exemplo de implementação de um CGI, né, de um processo executado lá no servidor e a criação de conteúdo dinâmico. Você pode usar CGI para gravar informação em banco de dados em um servidor, né, ou uma geração de documentos. Tá? Como é que isso funciona? O programa roda no lado do servidor, né, ele é server-side. O CGI em si não é uma linguagem de programação. O programa que executa no lado do servidor pode ser feito em qualquer linguagem de programação. E cada requisição de um novo processo na memória, cada requisição vai gerar um novo processo na memória. Então, se você tiver 10 pessoas rodando o mesmo script CGI, vão ser 10 processos diferentes na memória. Então, isso gera uma ineficiência no seu script.
Por isso, se começou uma fase 3, que é o que chama de uso de Java, né? O Java evita os gargalos de CGI. Por quê? A arquitetura pode ser dividida em 3 ou 4 camadas, né? Ele vai guardar o estado dos clientes e a interação cliente-servidor não necessariamente vai ser em HTML. O uso de Java em página web vai te permitir drag and drop, né, que é clicar e arrastar, crítica de dados, páginas animadas, aqueles controles ActiveX, né, para executar alguma coisa via cliente, né, você tem evolução da web aí, primeiro com CGI e depois com Java. Parte de segurança do HTTP. Você tem 3 tipos básicos. O primeiro, o uso de autenticação, usuário e senha, sempre criptografia. Você tem a autenticação usando Digest, que Digest é mesmo esquema, né, de hash MD5 que você viu lá naquele APOP, lá do POP3, tá, incremento de segurança. E você tem o HTTPS, que é o uso de HTTP sobre SSL ou TLS, e lembrando o que a gente falou no outro bloco, ele usa porta 443 como padrão e não porta 80, ok? O protocolo, lembrando aí, é stateless, então ele não guarda as informações do que está sendo feito, né, quem é o usuário, o que está lá, mas essas informações se tornaram necessárias. Então, as pessoas criaram alguns subterfúgios, alguns complementos ao HTTP para que você pudesse ter essas informações. O mais comum deles são os cookies, né? Os cookies são informações que são salvas no seu navegador quando você acessa determinado site. Então ele pode, né, guardar opções de preferência sua, né, opção de qual foi sua última visita ao site, enfim, etc. Tá? Uma outra técnica que é menos usada porque é um pouco mais insegura é o método de reescrita do endereço, que é o URL rewriting. Né? O que ele faz? Ele escreve o ID daquela seção, né? Cada seção que você abre HTTP tem um identificador diferente, então ele guardaria o identificador daquela seção em parte do endereço, mas isso causa problema, né? Você tem problema com o seu bookmark, né, os seus favoritos, como é que você vai salvar um favorito com ID de seção, porque essa seção expira, e você tem um outro problema, né, a URL fica feia, imagina aquele monte de número, aquela coisa horrorosa, né? Não fica legal para o seu negócio. Um outro tipo de técnica usada, campos ocultos em formulários. Interessante, mas não resolve. Por quê? Nem toda informação que você precisa numa conexão HTTP fica em formulário. E aí, por isso que a gente tem a proliferação de cookies mesmo, pessoal. Cookies é o método mais eficiente para você guardar esse tipo de informação. Ainda sobre o HTTP, voltando a falar de sessões. Sessão você pode tratar de várias formas, então você tem aplicações e linguagens de programação destinadas ao tratamento de sessões, como Java, por exemplo, como PHP, né? Cada sessão que você abre de conexão vai ter o identificador dessa sessão, as variáveis daquela sessão, o tempo de expiração, né, o timeout da sessão que está ali, né, o usuário que está logado, né, tem várias, né, informações que fazem parte da sua sessão. Né. Você tem, com as sessões, algumas implicações de segurança, né, quando você usa algo baseado, por exemplo, em URL rewriting, você pode ter um sequestro de sessão. Se o cara souber o ID da sessão e colar no navegador dele, vai funcionar. Tá? É por isso até que o URL rewriting não tem sido muito usado.
Qual é o problema de sessões? Tá? No lado do servidor, como é que você vai armazenar? No lado do servidor essas informações. Quando você tem acesso com vários servidores, você tem um problema. Você teria que ter um banco de dados centralizado, né, para poder guardar essas informações sobre as sessões. Ou, se for o caso, né, ter um servidor só. Mas dependendo do serviço que você tem no ar, você não pode se dar ao luxo de ter um servidor só, não é verdade? E aí o que acontece? Você tem um uso de recurso no servidor um pouco mais alto. Tá? No lado do cliente, o problema é o seguinte: a limitação do armazenamento dessas informações é limitada ao tamanho máximo do cookie, né? E a informação do usuário é limitada àquela sessão. Então, você tem que chegar na balança aí. Dependendo do uso do seu site, você talvez tenha que guardar essas informações de sessão no servidor para que você tenha, né, garantia de retirada dessas informações do seu banco de dados mais na frente, sob pena de mais uso de recursos. Ok? Continuando sobre HTTP, como a gente comentou, você pode ter o conceito de cache, né? As páginas podem ser armazenadas em conteúdo local, e quando eu digo local aqui, pode ser, né, dentro da própria máquina, ou você tem um servidor de cache servindo a sua empresa ali, né, para guardar as páginas armazenadas. Com isso você tem redução de tráfego, né, e menor tempo de resposta, porque os links externos vão ser acessados só quando for necessário. Terminamos HTTP. Agora vamos falar um pouquinho de gerência de rede. No meio termo entre protocolo e gerência de rede tem o VRRP, que basicamente é o seguinte, pessoal. VRRP foi um protocolo criado para prover alta disponibilidade de roteador. Você vai ter 2 ou mais roteadores com um endereço virtual de roteador, respondendo. Você vai ter um roteador que funciona como o master, né? E esse roteador fica fazendo o papel dele ali na rede, né? Trafegando os datagramas IP de uma rede para outra. E aí o que acontece? Quando você tem uma falha nesse roteador, se você não tem algo do tipo VRRP implementado, você tem o ponto único de falha. Tá? Com o VRRP, você tem vários roteadores físicos com um endereço lógico apenas, né? E quando o roteador master ficar, né, inatingível, né, você não conseguir se comunicar com ele, um outro roteador vai passar a responder às requisições daquele endereço lógico. Tá? Ele é um mecanismo de tolerância à falha bastante interessante para roteadores. Para falar de gerência de rede, temos que falar de SNMP. Né? SNMP é usado para monitorar os componentes de rede. Então, como é que funciona SNMP? Você tem um agente que roda, né, no seu dispositivo de rede, lá que pode ser um roteador, pode ser um switch, uma placa de rede, enfim, né, uma impressora talvez, né, qualquer dispositivo, e você tem um servidor que coleta essas informações. SNMP vai usar protocolo UDP, porta 161 e 162, né? Ele permite transferência de dados de estado daquele componente e tarefas administrativas. Você pode, via SNMP, por exemplo, fazer uma alteração de configuração num componente da rede. Tá? O SNMP vai ser usado pelo servidor quando o servidor quer requisitar uma informação daquele agente. Ele usa os comandos GET, GETNEXT ou GETBOOK, né? São comandos parecidos para retirar informações. E o cliente pode enviar uma informação para o servidor sem necessariamente ter sido consultado para isso, quando ele envia o que a gente chama de um trap. Né? Ele manda um acontecimento lá, uma informação que ele acha relevante para o servidor. Tá? Quando você quer fazer uma atualização aqui, uma tarefa administrativa, por exemplo, você usa o comando set para mudar uma configuração via SNMP.
As informações de SNMP são armazenadas em bases de dados que a gente chama de MIBs, Management Information Bases, que possuem estrutura hierárquica, do mesmo jeito que o DNS possui, tá? Eles vão organizar os dados coletados de forma lógica e o SNMP, né, conforme as redes foram crescendo, passaram a demandar mais segurança também. Então, a última versão de SNMP possui esquema de autenticação, privacidade e controle de acesso. Por quê? Porque antes, imagine só que qualquer programa que conversasse SNMP poderia inserir dados falsos, por exemplo, na sua tabela de MIB. Tá? Isso não é aceitável numa rede corporativa de maior porte. Né? Continuando gerência de rede, você tem o RMON. Né? O que é o RMON? O RMON é um SNMP um pouquinho melhorado. Ele usa o SNMP, mas ele usa monitores de rede, né? Utilizando probes para fazer estatísticas de uso de dados. Né? Ele pode ser, por exemplo, um appliance dedicado a fazer o monitoramento, o RMON, ou um software em uma máquina. E aí há uma diferença interessante. O RMON trabalha de forma offline. Isso é, o monitor fica trabalhando lá remotamente, né, o agente, né, e a gerência vai se conectar quando achar necessário. E aí, um detalhe interessante também. Um agente ou monitor, nesse caso, né, o RMON usa o conceito de monitor, mas é basicamente a mesma coisa, ele pode reportar suas informações a diversos gerentes localizados em máquinas distintas, tá? Dependendo da informação que ele queira passar. Também sobre o RMON, ele usa também a MIB, só que a MIB de RMON possui duas tabelas distintas, né, que pode ser a tabela de controle e a tabela de dados. A tabela de controle é read-write, né, ela pode ser escrita e lida, e a tabela de dados é read-only. Por quê? A tabela de dados é a tabela das informações que foram coletadas dos monitores das máquinas. Então, esses dados não são alterados. Eventualmente, dependendo da implementação de RMON, essas duas tabelas são fundidas em uma só. Mas o normal é que elas fiquem separadas. Tá? O que acontece? RMON. Quando você tem um monitor em um dispositivo da sua rede, esse monitor precisa ser configurado para que ele comece a coletar as informações que você precisa. Tá? O monitor, com base nas informações que ele recolheu ali do dispositivo, mesma coisa, né, pessoal? Lembra que o MIB nada mais é do que um banco de dados. Então ele vai alterar, inserir e consultar dados na sua tabela. Tá? E como eu comentei, o RMON usa protocolo SNMP para fazer o acesso a dados. Ainda sobre o RMON, uma grande vantagem dele em relação ao SNMP puro é que ele permite que você invoque um comando, tá? Em função de valores assumidos por objetos. Você cria um objeto, né, que vai ser acionado, vai executar um comando, executar uma ação, quando o objeto atingir um valor especificado. Tá? Com isso você permite melhorias administrativas na sua rede. Legal? Você pode ter, por causa disso, sobrecarga no processamento de informação do gerente. Né? Ele tem mais informações, produz mais informações, invoca comandos, faz uma série de coisas. E aí, uma das soluções possíveis no RMON para isso é o cliente processar mais informações. Mas aí você também tem o overhead no cliente, né? Você tira um pouco do processamento lá do seu servidor RMON e põe um pedaço do processamento e o seu dispositivo envia dados já um pouco mais consolidados, tá? O RMON hoje já trabalha numa versão mais avançada do que a original. A versão original trabalhava com informações da camada física e da camada MAC, endereços MAC lá, camada de enlace.
tá? Mas o RMON2 já estende a funcionalidade de monitoramento para as camadas superiores. Então você pode, por exemplo, monitorar até tráfego de FTP, tráfego de HTTP, etc. Né? Te dá mais maleabilidade para entender como os dados estão circulando na sua rede. Ok? Próximo bloco a gente fala sobre mais gerência de rede e depois exercício de fixação.